E aí galera, a aula de hoje é sobre imperialismo e neocolonialismo. Na segunda metade do século XIX, o mundo de certa forma viveu a chamada segunda revolução industrial. O que foi ela? Se nós lembrarmos, na primeira revolução industrial nós tivemos um grande foco à Inglaterra. A grande característica, ou uma das grandes características da chamada segunda revolução industrial é aquilo que nós chamamos da democratização do poder. O que significa isso? A partir de 1850 surgiram outras potências do mundo que passaram a concorrer diretamente com a Inglaterra. Que potências são essas? Aqui na América, os Estados Unidos, principalmente após a Guerra de Secessão. Na Europa nós temos a França, a Rússia, a Alemanha, que a partir de um processo de unificação que gerou o país Alemanha, conforme vocês conhecem hoje, a Alemanha acaba se transformando na grande potência industrial da Europa já no finalzinho do século XIX, início do século XX, batendo de frente diretamente com a Inglaterra. E na Ásia nós teremos o Japão, a partir de um processo chamado Revolução Meiji, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Então é nesse contexto de uma espécie de disputa entre grandes potências que nós teremos esses eventos, vamos chamar esses momentos, esses processos que nós chamamos de imperialismo e neocolonialismo. Quando a gente fala do imperialismo, o imperialismo está vinculado diretamente à questão de dominação, o desejo de dominar. Tá? E o neocolonialismo foi a forma como essa dominação aconteceu. Ok? Então, esse desejo de dominar que vai acontecer a partir da segunda metade do século XIX, como se isso já não existisse, quer dizer, ao longo da história sempre houve o desejo de alguns países, de alguns líderes de dominarem outras regiões, mas a questão é que neste contexto aqui, esse desejo de dominar está diretamente vinculado à expansão das indústrias. A indústria vinculada ao aço, ao petróleo, aos meios de comunicação e, é claro, que é o momento da expansão do transporte dos meios de comunicação, mas é claro que todo tipo de indústria, de bens de consumo, de roupas, de alimentos, enfim. A grande questão é que dentro de cada um desses países, principalmente esses que eu falei agora há pouco, surgiram grandes empresas. E estas grandes empresas, de certa forma, acabaram monopolizando, quer dizer, controlando sozinhas a produção de determinados produtos. Então, dentro de cada país surgiram grandes empresas que dominaram o mercado e que, é claro, tinham um desejo de aumentar ainda mais o seu mercado consumidor. Contudo, basicamente em cada país surgiram medidas protecionistas, quer dizer, que favoreciam, que protegiam a indústria nacional e complicavam a entrada de produtos estrangeiros. Por isso, esses grandes monopólios controlavam o mercado interno. Mas para crescer mais e dominar o mercado externo, eles teriam que bater de frente com essas outras grandes indústrias de outros países. A questão é que dentro da Europa, basicamente, os mercados estavam dominados. E aí, que esse desejo de ampliar o mercado consumidor, ao mesmo tempo, o desejo de conseguir mais matéria-prima, porque a produção industrial está crescendo num ritmo frenético e a necessidade de matéria-prima, obviamente para os produtos, também era grande. Então, o desejo de aumentar o mercado consumidor, o desejo de conseguir matéria-prima, e na medida em que a expansão acontece e a abertura de novas indústrias, ou de outros setores que sejam, o desejo de conseguir mão de obra mais barata, pois é justamente dentro deste momento que, para evitar conflitos dentro da Europa, em função dessas disputas, acabou se desviando o foco, neste momento, para a África e a Ásia. Aí que entra o chamado neocolonialismo, quer dizer, o novo colonialismo. Se vocês lembram, lá no século XV e XVI, que é no momento lá da chamada expansão marítima europeia, nós tivemos um processo de colonização tendo como foco a América. Acontece que justamente no século XIX, basicamente quase todos os países da América conseguiram as suas independências. Automaticamente se libertaram das potências europeias. Só que é justamente neste momento em que as potências europeias começam a crescer economicamente e precisam ampliar
Como eu já dizia, a questão do mercado consumidor e o controle sobre outras regiões. Então, justamente neste momento, África e Ásia passam a ser os grandes focos destes países e da ação dessas grandes empresas que vão monopolizar o comércio dentro dos seus países. Aí entra uma outra situação. No século XIX, nós temos na Europa o desenvolvimento de uma série de teorias científicas que buscavam classificar a questão do ser humano nas chamadas raças. É justamente o contexto, então, que surgem as ideias que nós vamos chamar de ideias racistas. E dentro desse contexto das ideias racistas vai surgir a questão das raças diferentes, né? E dentro desta lógica, se existem diferenças entre raças, pelo menos na lógica daquele contexto, existem raças superiores e raças inferiores. E é claro que todo esse discurso ele tinha um objetivo básico, que era dizer os europeus são os superiores e os demais são inferiores. E dentro de uma lógica que até vai ficar conhecida como chamado darwinismo social, porque se busca nas ideias do Darwin, da teoria evolucionista, para tentar justificar essa discussão sobre a existência de diferentes raças, apesar que o Darwin não colocou isso em momento algum, mas o tal do darwinismo social dizia o seguinte: basicamente se pega aquela questão da lei da selva, lei do mais forte. Então, o mais forte domina. Então, dentro desta lógica, os mais fortes eram os europeus, eles eram superiores, logo tinham direito de dominar as terras e os povos inferiores. Neste contexto, os povos inferiores, para eles, são justamente os africanos e os asiáticos. Então, se construiu um conjunto de teorias para justificar o domínio sobre estes povos. Ok? Então, houve um processo de produção de conhecimento científico, apesar de ser uma ciência daquele contexto, dá para se dizer, extremamente desenvolvida, mas aos olhos de hoje extremamente doida, porque obviamente que nós sabemos hoje que não existem raças, mas existe a raça humana, e isso foi comprovado cientificamente inclusive, mas naquele momento lá, essa forma de pensar, né, de raça superior, de raça pura, é aí que entra toda a discussão da chamada eugenia, a busca da raça perfeita, da raça pura, enfim, que lá no século XX vai justificar uma série de movimentos, e o mais famoso movimento nazista, quer dizer, o pensamento do Hitler vai beber diretamente no pensamento aí dessa segunda metade do século XIX. Então, por trás dessas ideias, se buscou dominar regiões da África e regiões da Ásia. Na África, particularmente, chegou a acontecer um encontro chamado Conferência de Berlim. Entre 1884 e 1885, houve literalmente a partilha da África. Como assim partilha da África? Pegaram um mapa da África, mais ou menos foi assim, botaram uma mesa, aí os representantes das grandes potências europeias, é óbvio que não tinha nenhum africano nessa reunião, nessas reuniões, aconteceram ao longo de meses, nessas reuniões, então eles, é claro, a partir do poderio de cada uma das potências, então quer dizer, as potências mais poderosas naquele contexto acabaram pegando mais, nesta divisão, mas essas potências literalmente partilharam a África. Isso que é meu, isso que é teu, enfim. É claro que a Inglaterra foi um dos que ficou mais, a França ficou com uma parte relativamente grande, um país que naquele contexto não era tão poderoso, mas que teve, a partir da ação lá do seu rei, que era o rei Leopoldo, né, uma ação, digamos, muito forte naquele contexto, que conseguiu garantir, né, uma região relativamente interessante lá para a Bélgica, né? O rei Leopoldo é rei da Bélgica. Então, nós temos uma divisão da África, e é óbvio, com o objetivo de explorar as matérias-primas, explorar a mão de obra, né, e dominar todas essas regiões. É claro que por trás também se escondia um discurso que ficou conhecido como o fardo do homem branco. Nós, homens brancos, por sermos superiores, por sermos os civilizados, temos o dever, o fardo, quer dizer, eu não quero, mas eu vou ter que fazer isso, né? O fardo de levar a cultura, a civilização, o conhecimento aos povos inferiores. Então, com esse discurso,
inclusive um discurso humanitário. Muitas vezes vai se usar a questão da religião, os missionários religiosos para catequizar, enfim, para converter os povos pagãos. Então há todo um discurso. Mas é claro que a questão científica ela predomina, né, sobre a questão religiosa. Então, com todo esse discurso, a África literalmente será partilhada. Basicamente, tem duas regiões da África que ficarão de fora. A chamada Abissínia, né, a Etiópia, ela acaba ficando, num primeiro momento, de fora. Lá no século XX, aí a Itália vai se atirar para cima. Né, e uma regiãozinha chamada Libéria, que basicamente foi um país criado a partir, né, de ex-escravos aqui da América que buscaram fundar, né, um país para os libertos, né, pós-escravidão aqui na América. Mas enfim, essa conferência de Berlim, então ela demonstrou muito claro, né, baseado nesse discurso da civilização, a grande questão era econômica, era defender os interesses econômicos de grandes empresas, porque aí entra uma grande questão nesse processo. Os governos, a estrutura dos governos, as forças armadas, elas estarão a serviço dos governos, né, mas com o objetivo de garantir os interesses de grandes empresas. Quer dizer, se uma grande empresa inglesa está encontrando dificuldades, por exemplo, lá na África do Sul, então as tropas inglesas podem ser usadas para defender os interesses do cidadão inglês, porque não interessa se ele está lá na África. Se ele é inglês, ele é visto como um cidadão, é óbvio. Então, há um processo de destruição de uma série de culturas, inclusive de uma série de extermínio de uma série de povos dentro da África, que é óbvio, vão se rebelar. Então, esse processo de ocupação da África e da Ásia ele não vai ser tranquilo. Haverão uma série de rebeliões das mais diferentes formas em todo o continente africano. Nós temos grupos, por exemplo, os Zulus na África do Sul, ali, basicamente, um pouquinho mais acima, eles acabam se rebelando e ofereceram uma grande resistência, principalmente ao governo inglês, né? Mas é claro que a ideia de dividir a África, ela surgiu, e não é à toa, por exemplo, a chamada Conferência de Berlim na Alemanha, porque a Alemanha e a Itália, que também foi um outro país que neste momento também passou por um processo de unificação, né? Então Itália e Alemanha, de certa forma, se sentiram deixados para trás no processo de ocupação da África. Então lá em Berlim se buscou evitar, vamos dizer, conflitos. Mas, como eu disse, as potências maiores ou mais influentes, obviamente, que ficaram com maiores territórios. Tanto que países como a Alemanha, a Itália, mas principalmente a Alemanha, não contente com as regiões que receberam, com o pedaço que receberam dentro da África, acabam batendo de frente com outras potências, que é o que vai gerar, inclusive, a Primeira Guerra Mundial. Mas essa divisão da África, ela não vai ser tranquila só porque os africanos vão oferecer resistência, mas porque entre os próprios europeus isso não vai dar certo, como agora mesmo eu falava, né? Tanto que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Mas há um evento, a chamada Guerra dos Boeres, finalzinho do século XIX, início do século XX, né, que vai marcar, por exemplo, dentro da África do Sul, uma disputa entre holandeses, Boeres, ou Afrikaners, eram descendentes de holandeses que moravam lá na África do Sul, mas que a partir do século XIX, com a entrada dos ingleses na África e o interesse da Inglaterra naquela região, eles acabam batendo de frente, então, com esses caras que já moravam lá, que eram os Afrikaners. Então a Guerra dos Boeres coloca de um lado descendentes de holandeses e ingleses pelo controle da África do Sul. É claro que naquele contexto a Inglaterra era a grande potência, a Inglaterra domina, vence essa guerra e passa a controlar a África do Sul. Um detalhe, uma curiosidade, dá para se dizer que na Guerra dos Boeres se construíram os primeiros campos de concentração, que depois vão ficar famosos em outros conflitos, mas no geral a galera lembra lá da Alemanha nazista. Ok? Aí, uma outra questão. Na Ásia não aconteceu uma partilha de fato, não aconteceu um evento como a Conferência de Berlim, mas da mesma forma, diferentes regiões da Ásia passaram a ser anexadas, passaram a ser conquistadas por países
europeus. Aí um detalhe, na Ásia, os Estados Unidos, eu já falava numa outra aula da chamada Open Door Policy, que era uma política dos Estados Unidos para a Ásia. Então, nesse contexto, os Estados Unidos também estão se interessando em regiões da Ásia, então não é só para potências europeias. E aí nós temos um dos grandes exemplos dentro da Ásia, a questão da China. A partir de um conflito, a chamada Guerra do Ópio, ópio é uma droga que os ingleses acabavam comercializando naquela região e acabaram vendendo ali na China, e o imperador acabou tentando combater a entrada do ópio, porque obviamente acabava inutilizando alguns chineses para o trabalho, para outras questões, se subvertendo do ponto de vista tradicional lá chinês. Então há uma ação de combate ao comércio do ópio lá na região, e aí automaticamente acaba gerando um conflito com a Inglaterra, que ficou conhecido como a Guerra do Ópio. A partir desta Guerra do Ópio, os ingleses vencem e os principais portos chineses passam a ser controlados pelos ingleses. É a porta de entrada, de certa forma, para outros países ou para outros produtos de outros países que começam a entrar ali. Mas num primeiro momento era dominado pelos ingleses. Já no final do século XIX, há uma resistência muito forte ao domínio dos ingleses, né? A gente fala lá dos chineses, Kung Fu, por exemplo, lá. E surgem grupos armados dentro da China, e, por exemplo, a chamada Sociedade dos Punhos Libertadores, de lutadores, enfim, que acabam oferecendo uma resistência muito forte ao domínio da Inglaterra, tanto que vai gerar a chamada Revolta dos Boxers. Boxers, então, são esses grupos de lutadores armados, enfim, que acabam batendo de frente com o domínio inglês. Os ingleses acabam não conseguindo combater sozinhos, eles pedem ajuda para outras potências, e aí inclusive há uma charge muito famosa, já apareceu em vários concursos, né, em que aparece a China sendo dividida como se fosse uma pizza entre alguns líderes europeus, né? Você encontra, por exemplo, o imperador Guilherme da Alemanha, a rainha Vitória da Inglaterra, o imperador Nicolau da Rússia, né? Aí uma representação, uma alegoria daquilo que nós vamos chamar lá da República Francesa, né? E inclusive a questão do Japão aparece nessa charge, que já vamos falar sobre ele. Então, no final do século XIX, início do século XX, a China também acaba passando por um processo de espécie de partilha. Tá? Então, quer dizer, a lógica é dominar essas regiões. O discurso sobre a China vai ser inclusive o mesmo, que eles eram vistos como inferiores. Por exemplo, muitos vão colocar os asiáticos, e um exemplo, eu falava do Japão, o Japão dentro da Ásia vai se colocar como superior e via os chineses como se fossem gafanhotos, insetos que deveriam ser destruídos. Então é um discurso muito parecido, mas o objetivo sempre era controlar o mercado consumidor, que é o objetivo principalmente econômico. A partir desse contexto, então nós temos basicamente boa parte do mundo sendo controlado por grandes potências econômicas e principalmente potências industriais. E aí há um outro detalhe que se costuma dizer que no final do século XIX nós temos o chamado capitalismo financeiro, porque por trás de todas dessas indústrias, de certa forma, acontecem a organização de grandes bancos. Então nós temos grandes empresas que buscam empréstimos, muitas vezes, para crescer em grandes bancos. Então, grandes bancos passam a controlar, e muitas vezes esses bancos estão vinculados a essas grandes indústrias. Então, nós temos um controle econômico, um controle da grana muito forte, concentrado nas mãos de poucos e de poucas indústrias, de poucas pessoas e de poucos países. Pois foi justamente nesse momento, para ser mais específico, 1868, que o Japão passou por um processo também de modernização que colocou como foco a indústria, que ficou conhecido como a Revolução Meiji. Essa Revolução Meiji, ela foi controlada a partir do imperador Meiji,
né, que queria modernizar o Japão e transformar ele numa grande potência industrial. É claro que o interesse do imperador é, antes que o Japão acabasse controlado por potências europeias, ou até mesmo a questão dos Estados Unidos, nós temos que nos modernizar para nós dominarmos. Então, a partir da chamada Revolução Meiji, o Japão também se transforma numa das grandes potências industriais do mundo. Então é justamente final do século XIX, nós temos Inglaterra, que já não é mais a única potência, como foi durante boa parte do século XIX. Nós temos Estados Unidos aqui na América como a grande potência. Nós temos lá na Europa a Alemanha se colocando como a grande potência industrial lá da região. Nós temos os franceses, nós temos a Rússia e na Ásia nós temos o Japão. Pois são justamente estas grandes potências que, no desejo de aumentar ainda mais o controle deles e a partir de uma série de embates, né, entre essas potências, tanto que nesta charge, né, que eu comentei sobre a partilha da China, se você prestar atenção, o imperador Guilherme da Alemanha e a rainha Vitória da Inglaterra, eles estão num olhar que é um olhar mortal, vamos dizer assim. Inclusive, se você prestar atenção na imagem, né, só tem um ali que já está com a faca na pizza, que é o imperador Guilherme. Quer dizer, eu cheguei primeiro. É óbvio que eu não chegou primeiro, porque quem chegou primeiro é a Inglaterra. Tá? E a rainha Vitória colocando a faca, de certa forma, até numa posição ameaçadora. Então, estes ódios, apesar de aliados, geraram as rivalidades que vão marcar o início do século XX no mundo, né? Porque aí nós temos a América, nós temos a África, nós temos a Europa, nós temos a Ásia, a Oceania, obviamente. Quer dizer, todos os continentes, direto ou indiretamente, estão passando por esse processo de conquistas, ou sendo conquistado ou conquistando as outras regiões. Pois é justamente este momento, essas divergências, essas disputas, essas rivalidades que vão gerar aquilo que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial, que obviamente é o tema da nossa próxima aula. Beleza? Então, aguardo vocês na próxima aula. Hasta la vista, babies!